Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Hoje nós vamos falar sobre decomposição de números em fatores primos. Retomando, em nossa aula anterior, nós vimos que um número natural maior do que 1, ele é classificado como número primo se ele possuir exatamente dois divisores, o número 1 e o próprio número. Os números primos menores do que 100, nós vimos que são estes aqui, usando o crivo de Eratóstenes. Vimos também que o número natural maior do que 1 possui mais de dois divisores, vai ser chamado de número composto. Na aula de hoje, nós vamos aprender a decompor números compostos em um produto, uma multiplicação de fatores primos. Decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos será muito útil nas nossas próximas atividades. Então, preste muita atenção nos conceitos e métodos abaixo, que vamos precisar muito deles. A decomposição em fatores primos, ela é conhecida formalmente como teorema fundamental da aritmética. Esse teorema afirma que qualquer número inteiro diferente de zero e maior do que 1 pode ser representado por um produto de números primos. Para determinar a forma fatorada de um número inteiro, devemos realizar sucessivas divisões até que cheguemos ao resultado igual a 1. Vejamos exemplos. Determinar a forma fatorada do número 8. Para fatorar o número 8, nós devemos dividi-lo pelo primeiro número primo que for possível, no caso, o 2. Então, eu vou dividir 8 por 2, vai resultar em 4. Em seguida, verificamos se o quociente obtido, o resultado, no caso 4, pode ser dividido novamente por 2 ou se iremos para o próximo número primo. Neste caso, o número 4 pode ser novamente dividido por 2, resultando em 2. Feito isso, verificamos novamente se o quociente pode ser dividido por 2 ou se iremos para o próximo número primo. Neste caso, eu posso dividir 2, divide por 2 vai dar 1. Como a gente repete este procedimento até obter o resultado 1, paramos por aqui. Como fizemos 3 divisões sucessivas em sequência por 2, a forma fatorada do número 8 seria 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. Ou 2 elevado ao cubo, como nós vimos na aula sobre potenciação. Se você não se lembra, eu vou deixar aqui no card o link para você assistir novamente a aula de potenciação. Parece bem confuso, mas existe um método bem prático para fazer essa decomposição. Preste atenção. Eu vou pegar o número 8, que eu quero fatorar, e vou passar uma barrinha aqui do lado dele. Então, a gente vai se perguntar assim: qual é o primeiro número primo? É o 2. 8 é divisível por 2? 8 é par, logo, ele é divisível por 2. Você também pode relembrar os critérios de divisibilidade no link que eu vou deixar aqui em cima no card. A gente vai usar bastante esses critérios. Então, o 8, por ser par, eu posso dividir por 2. 8 dividido por 2, o resultado é 4. Eu vou colocar o 4 aqui, ó, embaixo do 8. Então, essa é a primeira etapa. Eu pego o número que eu quero fatorar, verifico qual é o menor número primo que eu posso dividi-lo e faço a divisão. Então, chegamos aqui. Agora eu vou olhar. Temos o quociente 4. Será que ele é divisível por 2 novamente? Neste caso, sim.
Então, eu vou dividir por 2 e vou obter como quociente 2, que eu coloco aqui embaixo do 4. Vou perguntar novamente, será que 2 é divisível por 2? Sim, então eu divido 2 por 2 e o quociente é 1. Lembrando, quando você obtiver o coeficiente 1, você vai parar. Ficamos assim. Agora eu vou passar uma barrinha aqui embaixo dos meus fatores pelos quais eu fui fazendo as divisões e vou multiplicar estes números. Assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que seria igual a 2 elevado ao cubo. Portanto, o número 8 ele pode ser escrito em sua forma fatorada como 2 ao cubo. Vamos ver mais um exemplo. Determinar a forma fatorada do número 20. Da mesma maneira, eu vou fazer as divisões sucessivas. Eu posso dividir 20 por 2, que é o primeiro número primo. 20 divide por 2, resulta em 10. Aí eu pego o quociente obtido, que é o 10, e verifico que posso novamente dividir por 2, obtendo o quociente 5. O 5 ele não é divisível por 2. O próximo número primo que eu poderia efetuar a divisão é o próprio 5. 5 divide por 5 resulta em 1. Como nós fizemos duas divisões sucessivas por 2 e uma divisão por 5, a forma fatorada do número 20 seria 2 vezes 2 vezes 5, ou 2 ao quadrado vezes 5. Vamos fazer essa decomposição utilizando agora o método prático. Então, eu pego o número 20, que eu quero decompor, e passo essa barrinha do lado dele. 20. Será que ele é divisível pelo primeiro número primo, que é o 2? Sim, então eu vou fazer a divisão. 20 dividido por 2 resulta em 10. Agora eu me pergunto, o quociente obtido, 10, ele é novamente divisível por 2? Sim, porque ele é par. Então, eu vou dividir novamente por 2, obtendo o quociente 5, porque 10 dividido por 2 resulta em 5. Na lista dos números primos, eu teria primeiro o 2, depois o 3 e depois o 5. O número 5 ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Ele também não é divisível por 3, mas ele é divisível por 5. Então, eu vou para o próximo número primo possível, que é o 5. 5 dividido por 5 resulta em 1. Quando eu chego no quociente 1, eu passo aquele tracinho e eu multiplico os fatores obtidos. 2 vezes 2 vezes 5. Fatores repetidos eu posso transformar em potência. Então, 2 vezes o 2, 2 fatores 2, 2 ao quadrado, vezes 5. Então, o número 20, escrito em sua forma fatorada, seria 2 ao quadrado vezes 5. Agora vamos determinar a forma fatorada do número 350. Vamos usar direto o método prático, agora que nós já compreendemos como fazer. Então, eu pego o número 350 e passo aquela barrinha. O primeiro número primo seria o 2. Como 350 é par, eu posso dividir por 2. Um número grande, às vezes a gente precisa fazer a conta separadamente. Então, eu vou fazer 350 dividido por 2. Pego 1, vezes 2, 2 para 3 sobra 1,
Aí eu abaixo o 5. 2 vezes o 7 dá 14, para 15 sobra 1. Abaixo agora o 0. 2 vezes 5, 10, não sobra nada. Então, o quociente é 175. Ok. Então, eu dividi 350 por 2, obtive 175. 175 é um número ímpar. Eu não posso dividir novamente por 2. Será que eu posso dividir por 3, que seria o próximo número primo? Nós vimos que o critério para saber se um número é divisível por 3 é somar todos os algarismos do meu número e verificar qual é o resultado. Então, 1 mais 7, 8. 8 somado com 5, 13. Como 13 não está na tabuada do 3, ele não é divisível por 3. Então, ele não é divisível pelo primeiro primo, que é 2. Também não é divisível pelo próximo, que é 3. Será que ele é divisível por 5, que é o próximo número primo da lista? Nós vimos que o critério para saber se um número é divisível por 5 é verificar se ele termina em 0 ou 5. Nesse caso, sim, posso dividir esse número por 5. Então, eu vou armar a conta e vou efetuar a divisão. Pego aqui o 17, 3 vezes 5, 15, para 17 sobram 2, abaixo 5, 25 dividido por 5 dá 5, 5 vezes 5, 25, não sobra nada. Então, o quociente é 35, coloco ele aqui, ó, 35. E aí eu me pergunto, será que eu posso dividir novamente por 5? Nesse caso, sim. Por quê? Porque 35 termina em 5, então ele é divisível por 5. Vou, então, fazer a divisão por 5. Na tabuada do 5, eu sei que 7 vezes 5 dá 35, então o resultado é 7. O número 7, será que eu posso dividir ele por 5? Não, não posso. O número 7 não está na tabuada do 5, ele não termina por 5. Então, o número 7 eu não posso dividir nem por 2, nem por 3, nem por 5. O próximo número primo é o próprio 7, então eu vou dividir aqui por 7. Veja que eu fico toda hora lembrando quem são os números primos para verificar se eu posso dividir. E 7 dividido por 7 vai dar 1. Cheguei no 1, eu vou parar a conta. E aí eu multiplico todos os fatores. 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Então, o número 350, em sua forma fatorada, seria 2 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Vamos ver alguns exemplos agora. Decompõe em fatores primos os seguintes números: 234, 180 e 1620. Então, eu vou começar aqui pelo 234. 234, ele é um número par, então eu posso dividi-lo por 2, que é o primeiro número primo. Pego essa divisão e faço separadamente. 134 dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, não sobra nada. Abaixo 3. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1, né? 1 vezes 2, 2, para 3 sobra 1. Abaixo 4. 14 dividido por 2 dá 7. 2 vezes 7, 14, não sobra nada. Então, o quociente é 117. 117 é um número ímpar. Eu não vou poder dividir por 2 novamente. Então, vamos relembrar. Os números primos seriam 2,
3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai, né? Se a gente precisar de algum maior, a gente continua a lista. Então, o 2 aqui eu não posso usar. Vou tentar o 3. Para saber se um número é divisível por 3, nós devemos somar os seus algarismos. Então, 1 mais 1, 2. 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 3. Então, eu posso dividir aqui por 3. Vou armar a conta. 117 dividido por 3. Vou pegar aqui o 11. 3 vezes 3 dá 9. Para 11 sobram 2. Abaixo 7. 3 vezes 9 é 27. Sobra 0. Então, aqui deu 39. Será que eu posso dividir novamente por 3? Então, a gente sempre pergunta primeiro se você pode dividir novamente pelo mesmo número. Para saber se esse número é divisível por 3, eu somo os algarismos. 9 somado com 3 dá 12. E 12 é múltiplo de 3. Está na tabuada do 3. Então, eu posso dividir aqui por 3. Eu vou pegar aqui o 39 e vou dividir por 3. 3 divide por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3, não sobra nada. Abaixo 9. 3 vezes 3, 9. Não sobra nada. Deu 13. 13 é número primo, ele está aqui na lista. Então, como ele é número primo, eu sei que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, vamos dividi-lo por ele mesmo. 13 dividido por 13 dá 1. Veja que o último número, o último quociente da fatoração sempre é um número primo. Agora, nós passamos o tracinho e vamos multiplicar. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 13. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 13. Mas 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então, eu sempre transformo em potência quando eu tiver fatores repetidos. Então, a forma fatorada de 234 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 13. Vamos para o próximo número. 180. Então, eu escrevo aqui 180, passo o tracinho e vou verificar se ele é divisível por 2, ou por 3, ou por 5, ou por 7, ou por 11, ou por 13 e etc, né? Se a gente precisar de números maiores, a gente pega números primos maiores. Como 180 é par, eu posso começar dividindo por 2. Pego lá o número 180 e vou fazer a divisão no rascunho. Divide por 2. 18 por 2, 9. 2 vezes 9, 18, não sobra nada. Abaixo 0, joga ele para cá. Então, o resultado, 90. Coloco 90 aqui. 90 também é par. Posso dividir novamente por 2. Então, eu venho aqui e vou dividir 90 por 2. Eu pego 9, 4 vezes 2, 8, para 9 sobra 1, abaixo 0. 10 divide por 2 dá 5, 2 vezes 5, 10, não sobra nada. Quociente 45, coloco ele aqui embaixo do 90. 45 é ímpar, então ele não é divisível por 2. O 2, então, eu não vou usar mais. Verifico agora se é possível dividir por 3. 4 somado com 5 dá 9. Como 9 é múltiplo de 3, eu vou dividir por 3. Se não fosse, riscava o 3 e ia para o 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, 45
Vou dividir por 3. Então, 4 vai dar 1, uma vez 3, 3 para 4, sobra 1. Abaixo 5. 15, 3 vezes 5 dá 15, não sobra nada. Quociente, 15. Coloco esse quociente embaixo do 45. Será que é possível dividir novamente por 3? Verificando. 5 mais 1, 6. Como a soma dos algarismos deu 6 e 6 é múltiplo de 3, posso dividir de novo por 3. 15 está na tabuada do 3, né? 5 vezes 3, 15. Então, aqui, 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 é um número primo, seria o próximo número da lista. Então, o 5 ele não é divisível por 3, ele é divisível apenas por 1 e pelo próprio 5. Então, vou colocar o 5 aqui. E dá 1. Cheguei no 1, eu paro. Passo o tracinho, vou multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Aonde eu tenho fatores repetidos, eu transformo em potências. Então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, a forma fatorada do número 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vamos para o último número, 1620. Copio o número, passo aquele tracinho, vou listar aqui os números primos para a gente poder ir analisando. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Eu costumo ir sempre até o 13 e se eu precisar de mais números, depois eu coloco. Então, vamos lá. 1620 é par. Começo dividindo por 2. Se fosse um número ímpar, eu já ia riscar o 2. Vou fazer a divisão aqui do lado. 1620 dividido por 2. Então, vou pegar o 16, 2 vezes 8 é 16, não sobra nada. Abaixo o 2. 2 divide por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Abaixo esse 0. Como eu não vou usar esse 0, não dá para dividir, eu já coloco ele aqui. O resultado é 810. Como 810 é um número par, vou dividir por 2 novamente. Então, eu pego aqui 810 e divido por 2. 8 divide por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Não sobra nada. Abaixo o 1. 1 não dá para dividir por 2. Eu vou zerar aqui e abaixar a próxima casinha. 10 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5, 10, não sobra nada. Meu quociente, 405. 405 é um número ímpar, então eu não posso mais usar o 2. Eu vou tentar o 3. Para saber se esse número é divisível por 3, eu somo 4 mais 0, 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3, então eu vou dividir por 3. 405 dividido por 3. Então, vou pegar primeiro o 4. 1 vezes 3, 3 para 4 sobra 1. Abaixo 0. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9 para 10 sobra 1. Abaixo 5. 3 vezes 5 vai dar 15, não sobra nada. E o quociente é 135. Será que o número 135 é divisível por 3 novamente? Vamos verificar. Somando os algarismos, 1 mais 3 dá 4, 4 com 5, 9. Sim, eu posso dividir novamente por 3. Então, 135
eu vou dividir novamente por 3. 3 vezes 4 vai dar 12, para 13 sobra 1, abaixo 5. 3 vezes 5, 15, sobra 0, deu 45. Coloco aqui. E eu me pergunto novamente, será que o 45 eu posso dividir por 3? 4 com 5, 9. Posso, então eu vou dividir por 3. 45 eu vou dividir por 3. Vou pegar o 4, 1 vezes 3, 3 para 4 sobra 1, abaixo 5. 3 vezes 5 é 15, não sobra nada, deu 15. E será que eu posso dividir novamente por 3? Sim, né? Porque 15 está na tabuada do 3. 15 dividido por 3 dá 5. Já o número 5, ele é primo, ele está aqui na lista dos primos, então ele só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo, que resulta em 1. Passo o meu tracinho e vou multiplicar. Vejam, eu tenho 2 fatores 2, então isso aqui seria 2 ao quadrado. Eu tenho 1, 2, 3, 4 fatores 3. Então, isso aqui seria 3 à quarta. E eu tenho um fator 5 vezes 5. Ou seja, o número 1620, em sua forma fatorada, seria 2 ao quadrado vezes 3 à quarta vezes 5. Então, as formas fatoradas dos números estão aqui, ó. Essa seria a resposta da minha pergunta. Vamos para o segundo exemplo. Qual é o número que apresenta a seguinte forma fatorada? Vejam, eu tenho aqui não o número, eu tenho já a forma fatorada e ele me pergunta qual é o número. Seria o contrário, o inverso do exercício anterior. Para saber qual é o número que apresenta a forma fatorada que me foi apresentada, basta resolver primeiro as potências e em seguida as multiplicações que aparecem nessa forma fatorada. Então, eu começaria por aqui, ó, resolvendo a potência. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 3 fatores 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Das últimas Olimpíadas. E também o logo da Olimpíada de Tóquio, que seria em 2020, mas por causa da pandemia foi adiada para julho de 2021. Então, em 1996, nós tivemos a Olimpíada de Atlanta, lá nos Estados Unidos. No ano 2000, tivemos a Olimpíada de Sydney, na Austrália. Em 2004, tivemos a Olimpíada de Atenas, na Grécia. Em 2008, nós tivemos a Olimpíada de Beijing, na China. Depois nós tivemos a Olimpíada de Londres e depois a Olimpíada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A Olimpíada de Tóquio, que seria em 2020, passou para 2021 por causa da pandemia. Podemos observar que os Jogos Olímpicos eles ocorrem sempre de 4 em 4 anos. Nos logos apresentados anteriormente, nós podemos formar uma sequência numérica que representa os anos em que as Olimpíadas ocorreram. Então, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Essa sequência ela faz parte do conjunto dos múltiplos de 4, que nós estudamos há pouco tempo. Se não houver mudança no cronograma dos próximos eventos olímpicos, e se for retomada essa sequência acima, quando serão as próximas 4 Olimpíadas? Você deve escolher a alternativa correta. Serão em 2022, 2024, 2026 e 2028? Ou em 2024, 2028, 2032 e 2036? Ou, entenderam? Vocês vão escolher qual é a alternativa que apresentam os anos das próximas 4 Olimpíadas, considerando a sequência original aqui
de múltiplos de 4. Questão 2. A tabela abaixo mostra o número de medalhas obtidas pelo Brasil nas Olimpíadas desde Moscou, em 1980, até a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Então veja, em Moscou o Brasil teve 2 medalhas de ouro, 0 de prata e 2 de bronze. Em Los Angeles, 1 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. Em Seul, 1 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze, e assim sucessivamente. Aí eu pergunto, quais números da tabela ao lado podem ser classificados como números primos? Alguns desses números são primos. Quais deles? E não precisa repetir, ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Não precisa colocar 2 mais de uma vez, por uma vez só. Depois, quais números da tabela ao lado são classificados como números compostos? Tranquilo, né? E C. Quais números da tabela ao lado que não podem ser chamados nem de primos e nem de compostos? Questão 3. A tabela abaixo mostra o número de medalhas obtidas por alguns países nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Por exemplo, os Estados Unidos, eles tiveram 46 medalhas de ouro, 37 medalhas de prata e 38 de bronze, num total de 121 medalhas. O Reino Unido, 27 medalhas de ouro, 23 de prata, 17 de bronze e 67 no total. E assim sucessivamente. A primeira pergunta: quais números da tabela ao lado são classificados como números primos? B. Quais números da tabela ao lado são classificados como números compostos? E C. Decomponha em fatores primos todos os números compostos da tabela ao lado. Então, todos os números do item B, os números compostos, nós vamos decompor em fatores primos, usando aquele método prático que você passa o tracinho do lado do número, ok? Exercício 4. Relacione as colunas de cada número à sua fatoração correspondente. Para saber qual é a relação entre a primeira e a segunda coluna, primeiro você vai ter que pegar o número, vai ter que decompor o número, verificar qual é a multiplicação obtida e depois identificar se é essa ou essa. Aí a mesma coisa para o segundo número, decompõe, verifica qual foi o resultado e põe a letrinha correspondente aqui neste espaço. Tudo bem? Questão 5. Qual é o número que apresenta a seguinte forma fatorada? Item A, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Então, como nós vimos agora, resolve primeiro as potências, depois multiplica os resultados obtidos para descobrir qual é o número que tem esta forma fatorada. E eu vou fazer a mesma coisa no B, a mesma coisa no item C, no item D e no item E. Questão 6. Quando você decompõe 168 em fatores primos, você obtém 2 elevado ao cubo vezes alguma coisa vezes 7. Qual o algarismo que deve ser colocado no lugar do quadradinho? Para resolver a questão 6, eu preciso decompor o número 168 em fatores primos, verificar qual é a multiplicação obtida para saber qual é o fator que está faltando aqui. E na questão 7, é a mesma coisa, o mesmo procedimento, porém para o número 720, que está escrito como 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao quadrado vezes algum algarismo. E a ideia é descobrir qual é o algarismo que vai no lugar aqui do quadradinho. Então, decomponha os 720 para verificar isto. E por hoje foi isso. Eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal.
E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!